Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro de tudo, gostaria de parabenizar os alunos, tá? Por terem alcançado esta etapa, né, do curso. E também gostaria, assim, de estar destacando para vocês, né, que é notável, né, pelo resultado desse produto, a dedicação que vocês tiveram em cada uma das etapas de elaboração desse projeto. Então, a gente consegue ver muito bem o envolvimento, né, de vocês com todo o filme, né, e com todas as áreas do cinema, tá? Tanto o som como a arte, a direção, então foram cuidados, né, cada um desses aspectos. Os aspectos técnicos e os aspectos artísticos também, tá? Alguns pontos que eu queria ressaltar para vocês, né, que eu vou dizendo, que eu tô colando aqui porque eu anotei para não esquecer. Primeiro, assim, que vocês foram muito felizes na escolha das atrizes, tá? Principalmente na que fez o papel da mãe. Eu acho que ela tem uma expressão muito de mãe, sabe? De acolhedora e, ao mesmo tempo, pelo rosto dela, ela já mostra o que ela está sentindo, né? Ela não precisa de muitos gestos, né? Para estar trazendo, né? E achei muito potente essa questão e perfeita essa escolha dessa mãe, tá? Outro aspecto também é a fotografia, né? A fotografia tá muito bonita, tá? Tá linda, tá suave, deixou o filme assim muito confortável de assistir. Você olha assim, você tem vontade de ficar assistindo o filme porque é muito agradável. O tratamento de cor está muito agradável, muito harmônico, tá? E além disso também assim, a escolha das lentes, né? Que foi descrito no relatório também foi bem legal, tá? Ter escolhido a 50 milímetros e nos momentos da escola planos mais gerais, né? Com outra lente mais aberta e justamente para trazer mais informações, né? Porque, desculpa, pelo que vocês expressam é nesse sentido de que são muitos estímulos, né, para o autista, né? Então, achei que foi uma escolha feliz também esse plano geral durante a escola. E assim, a composição da mise-en-scène também, tá? A gente percebe que não há espaços mortos no quadro, né? Que sempre tem os espaços pensando em formar alguma coisa, né? Então, esse colocar em cena, né? Os elementos em cena, eles estão dialogando muito bem, né? Achei bem legal a cena do consultório, né? Do consultório não, da sala do diretor, né? Que a menina tá mexendo nos brinquedos enquanto a mãe tem uma conversa mais séria. Achei que vocês ganharam bastante informação nesse plano geral, não ficou um plano só ilustrativo, né? Uma coisa que eu queria também destacar é o som, né? Que vocês trouxeram as sensações da menina, né? São bastante ressaltados pelo som, embora eu acho que ele tenha ficado um pouquinho baixo. Eu acho que se vocês no momento do arroz, né? Tá um volume bom, né? No momento que solta o alho, não arroz, desculpa. Eu troco as palavras às vezes. Então, no momento que solta o alho, ali a gente vê que o som tá numa altura legal. E no momento que ela está na floresta, né, que no espaço mais verde, né, com as árvores, ela toca a fruta, mas a gente não escuta o som dela apalpando a textura da fruta. Se foi tentado colocar, eu acho que ele ficou um pouco baixo. E a mesma coisa também acontece no momento da folha. Acho que talvez pudesse ter criado ali um som que, mesmo que não fosse um som propriamente descritivo, que não fosse um som representativo, que representasse o som da folha, pudesse ser uma marca sonora, né? Uma coisa que trouxesse um som próprio da folha, que é o som que ela ouve da folha, que não é o mesmo que a gente ouve, né? Não sei se ficou claro explicar isso dessa forma, né? Então, seria o som da folha, mas um som da folha diferente do som da folha que a gente ouve, né? Alguns elementos são indiciais, né? Que a gente consegue perceber que
ali traz o som que a gente reconhece, mas outros são elementos de uma certa diferença de percepção, porque eu acho que o autista ele tem uma diferença de percepção, pelo menos é assim que eu noto. Que, na minha opinião, não sei porque eu não estou dentro do cérebro dele para saber, né? Então, daí outra coisa em relação ao roteiro, né, que se baseia na jornada do herói, né? Eu gostei do roteiro, porém eu achei que ficou um pouco confuso, tá? Depois que eu li o relatório, para mim não ficou tão nítido que as duas estavam resistindo a uma condição imposta a elas pelo modo impositivo da sociedade lidar com a diferença, tá? Então, assim, isso se mostra, né, que elas estão ali lutando contra uma força externa, né? Porém, eu não vejo a forma delas lidarem com isso. Então, por isso que eu estou querendo dizer que essa jornada do herói para mim não ficou tão nítida. Porque, na minha sensação, a hora que volta no final do roteiro, elas estão mais conformadas do que elas estão tentando achar linhas de fuga para escapar desse modo dominante que a sociedade impõe, né? De ver e de estar no mundo, né? Então não fica muito claro que as duas resistiram a esta condição imposta a elas, tá? Para mim. E talvez, se elas criassem linhas de fuga e modos de resistência, elas conseguiriam potencializar a diferença que é o autista, tá? Então, porque talvez aí o roteiro tivesse uma virada, tá? Então, eu até coloquei que faltou essa virada. Há uma tentativa pela amizade que a menina consegue com a colega. Talvez ali fosse um caminho, porque a infância traz uma inventividade que, digamos que no mundo adulto e civilizado, que a gente socializado, né, que bane a diferença, né, talvez pudesse trazer a potência da menina, né, talvez pela infância, né, pela amizade com a colega. Mas a gente não vê isso se desenvolver, tá? Fica muito no raso ainda. Porque se a gente conseguisse potencializar a forma de ver e sentir o mundo pelos olhos da menina autista, aí sim eu acho que a gente conseguiria trazer a diferença não como uma nivelação pelo igual, mas potencializar o que é diferente no sujeito. Não sei se isso fica claro, né? Até eu escrevi melhor falar. Pois o que a escola tenta fazer com a gente, né, desde criança? Ela tenta incluir, mas incluindo, ela tenta fazer o quê? Né? Então, ela pega o autista e tenta incluir ele no ensino normal. Quando ela tenta incluir, ela tenta pegar a diferença, que é a potência do sujeito, nivelar com as demais crianças para que todas fiquem iguais. Né? E assim, o que a escola faz? Né? Ela deixa de estimular que as crianças produzam outros sentidos com o mundo, porque não existe só um modo de assistir aula, né? Existem outros modos de assistir aula, né? E a menina autista, ela tem um outro modo de assistir aula, né? Que poderia ser potencializado através dessa virada que eu sugeri para vocês, né? Porque para mim o que é o autismo? Uma forma diferente da forma dominante de estar no mundo e de sentir e produzir sentidos com aquilo que te afeta. Então, por que a gente não aprende com o autista os modos e os mundos que ele vê, ao invés de a gente tentar trazer, nivelar a diferença, né? Deixar todo mundo igual? Por que a gente não aprende com ele? Né? Não, a gente quer trazer ele para a escola para que ele fique igual a gente. Né? Bom, tenho mais 1 minuto só. Alguns pontos que eu também coloquei aqui é que qual é a visão original que este projeto traz sobre o autismo? Será que a premissa maior que permeia esse projeto não é muito mais a menina e a mãe tentando se encaixar em uma sociedade que impõe formas de ser e agir como modelos? Qual é a linha de fuga delas? Pois para mim elas voltam conformadas para casa e não dispostas a inventar com essa diferença. Pois a diferença é potência de vida. Me pergunto, e se na hora que a menina pegasse na mão da mãe, ao invés de pedir para voltar para a escola, para casa, ela pedisse para voltar para a escola? Então, eu acho assim que
o conceito, né, que a gente vê dentro desse filme ficou faltando um pouco do conceito, porque o filme ele é lindo esteticamente, mas falta um conceito que converse com a proposta de direção. Me parece que o conceito, né, que podemos também chamar de visão original dentro desses editais aí, parece que ele não se sustenta. E aí o que acontece? Sai um filme lindo em termos artísticos, mostra que vocês dominam a técnica, né, que os professores foram muito bons em todas essas cobranças, em todos os semestres, mas que falta uma profundidade, tá? Então, vamos supor a cena da balança, é uma cena linda esteticamente, e é uma cena que carrega, aquela imagem carrega tanto significado, né? A gente pode pensar a balança porque remete à infância, uma balança que mexe, a outra que fica parada, pode-se conversar entre a infância que inventa e a infância que estaciona e tenta seguir os modelos sociais. Então, talvez usar melhor e abusar da metáfora das imagens, né? E eu até pensei no começo, será que esse é um jogo proposital, né? Porque me enfeitiçou, aquele plano me enfeitiçou de tão bem feito, de tão bonito, né? Tem uma estética muito bonita, né? Então, trazer isso, né? Outra coisa que eu falei da menina sentindo as texturas, né? A menina sente as texturas diferentes do que uma pessoa sem o espectro, vamos supor. Assim como eu também sinto diferentes de cada um de vocês, né? E cada um de vocês assim por diante. Mas assim, não me parece que ela mostra para a mãe, né? Nesse momento que ela toca a folha, que há um mundo diferente, que é o mundo do autista, que pode ser mostrado para as pessoas que não têm esse espectro, né? Se a gente visse isso como um dom, né, e não como uma doença, né, como a maioria vê, talvez trouxéssemos outros mundos, né, outras formas de sentir aí os aspectos do mundo, né? Então eu vi que vocês usaram uma saída pelo som, né, de trazer esse conceito, né? Mas tem outras saídas também, além do som, né? Tem a imagem, né? E além da imagem, a gente tem, junto com a imagem, o movimento, e junto com o movimento, a gente tem a imagem movimento, a imagem tempo, né? Que são duas concepções de imagem, que é de um tempo mais psicológico, e de uma concepção de imagem, que é mais uma imagem sensório-motora, né? Que é da ação e da reação. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada nessas coisas, porque me mostra assim que vocês dominam essa arte do cinema, mas que faltou um pouco de um aprofundamento conceitual, né? Que talvez vocês pudessem até pegar aí da psicologia, pegar um pouco aí da filosofia, né? E não tanto como no relatório vocês fizeram, tentar entender a questão neurológica ou a questão perceptiva de uma forma tão física, mas talvez de uma forma mais psicológica, né? Não sei se eu consegui destacar isso, mas é isso que eu vejo. Parabéns, pessoal, e vejo assim lindamente, tipo, todo o percurso que vocês fizeram, até porque vocês foram a primeira sala que eu peguei para dar aula de cinema, né? Então, vocês realmente arrasaram e evoluíram muito, muito mesmo, desde dos primeiros semestres para cá, tá? Um beijo grande e uma excelente e linda caminhada aí pela frente.